Io é alguém completamente sem emoção, um jovem sombrio talentoso que se deixava ser espancado porque não sentia absolutamente nada. Mesmo sendo capaz de revidar, ele permaneceu apanhando, não por medo, mas por achar os caras fracos. Um dia Io entra no caminho de um lendário treinador que logo percebe seu talento. A história começa com um garoto de cabelo preto sentado embaixo do poste de luz. Ele está sozinho em meio à noite silenciosa, até que alguém vestindo uma roupa brilhante se aproxima. O garoto continua parado em silêncio com um olhar sombrio. Enquanto o rosto do homem é dourado e brilhante, ele então chama a atenção do menino perguntando se as dificuldades do mundo fizeram cair. O garoto apenas olha para ele com um olhar vazio sem dizer nada. O homem com um sorriso no rosto diz que nesse momento todas as estrelas estão brilhando especialmente para ele. Então um dia, quando ambos estiverem mais fortes, eles se encontrarão novamente. A cena muda para muitos anos depois, em um lugar onde as pessoas estão treinando boxe. Um garoto de cabelo branco acerta seu oponente com um soco direto no rosto. A multidão começa a falar sobre uma pessoa perto do mestre. Alguém fala que ouviu rumores desse garoto está viajando pelo mundo procurando um bom lutador, mas ele não pensou que o garoto viria justamente para esta academia. O treinador está parando acompanhando a luta e ouvindo que os homens estão comentando sobre o garoto de cabelo branco. Ele é um treinador lendário que criou 5 campeões mundiais e é conhecido como K. Enquanto isso, no ringue, o cara de vermelho tenta acertar o garoto de cabelo branco, mas ele se esquiva e acerta o contra-ataque no cara de vermelho. Nesse momento, o mestre ao lado do treinador K pergunta o que ele acha do garoto de cabelo branco chamado Big-san. O mestre conta que Big parece estar zombando de seu oponente. De repente, o adversário se levanta e tenta dar um soco cruzado, mas seu soco é facilmente bloqueado. O cara não consegue acreditar e é atingido na mandíbula novamente. O treinador K continua assistindo a luta e acha que Big está apenas brincando, então diz que quer vê-lo lutar com o homem mais forte do ginásio. Minutos depois vemos um cara enorme chamado Sheol se preparando em outra área. Alguém vai avisá-lo que o mestre está procurando por ele. O mestre diz ao treinador K que Sheol está em terceiro lugar na categoria de peso médio. Então talvez Big não ganhe por causa da diferença de peso, mas o de cabelo branco continua sorrindo e olha por cima das cordas. Sheol chega e pergunta se o mestre está procurando por ele. De repente ele percebe o treinador K ao lado de seu mestre e fica surpreso, afinal é a primeira vez que ele vê o técnico lendário pessoalmente. Nesse momento o mestre fala com Sheol para ir com calma com o garoto magricelo. Ele responde que vai pegar leve por precaução. O treinador apenas observa o garoto de cabelos brancos. Sheol logo pergunta a Big se ele não vai usar nenhum equipamento de proteção, mas ele responde que não porque vai bagunçar seu cabelo. Sheol então diz que vai consertar seu penteado e Big responde que está ansioso por isso. Nesse momento a luta começa e eles batem as luvas enquanto o resto assiste. O de cabelo branco parece provocar seu oponente. O treinador continua muito sério. Big começa a balançar o braço e deixa sua guarda baixa. Todo mundo pergunta o que diabos ele está fazendo. O mestre observa isso e diz que o garoto realmente está mostrando sua verdadeira forma. Ele lembra de quando conheceu Big pela primeira vez e nunca foi capaz de esquecer aquela cena, especialmente aqueles movimentos que nunca tinha visto antes. Enquanto isso, Big continua tentando provocar Sheol e pergunta se esses são todos os estilos de soco que ele sabe. O oponente fica com raiva e tenta atingi-lo com um soco cruzado, mas isso era exatamente o que Big queria. Ele devia e contra-ataca com um soco no nariz do cara. Os espectadores ficam surpresos. O treinador diz a si mesmo que Big encontrou uma abertura no soco cruzado, o que não é ruim para um amador, mas ele sabe que há uma grande barreira entre um profissional e um amador, algo que ninguém pode quebrar facilmente e rapidamente. Nesse momento Sheol se recupera e tenta acertar o cara, mas Big se esquiva. Sheol avança com outro soco. O de cabelo branco parece chocado ao ver o soco se aproximando e de repente seus braços são levantados pelo careca. Mas quando Big estava prestes a ser atingido, ele surpreendentemente se esquivou para o lado e evitou outro ataque. Todos ficaram chocados com sua agilidade. O treinador permaneceu sério apenas observando a luta. Entre todos o mais feliz era o mestre. Sheol observou que o garoto era bastante resistente para resistir a um de seus golpes. Ele agradeceu o elogio. O careca achava que Big não era um iniciante, e ainda mais anormal do que outras pessoas. Mas ele lembrou que não poderia decepcionar o treinador lendário e se preparou para atacar o oponente com força total. Então ele dá um ataque poderoso. Mesmo assim Big conseguiu escapar daquele golpe monstruoso, mas o grandalhão não lhe deixou espaço para respirar. Big fingiu dar um
Soco longo fazendo com que Sheol baixasse ligeiramente a guarda para um contra-ataque, mas isso era apenas fingimento e Bick acertou um soco no queixo do careca. Sheol parece incrédulo atingido pelo golpe enquanto o público não podia acreditar. Eles estavam vendo que o grandalhão não tinha ideia de como foi atingido por um golpe superior. Seu mestre achou a luta incrível. Sheol se enfureceu e tentou fazer uma sequência, mas seus golpes não conseguiram alcançá-lo e todas as suas tentativas pareciam falhar. Bick conseguiu atacá-lo novamente. O careca admitiu que não conseguia acompanhar ao ver o garoto se mover incrivelmente rápido, aparecendo de repente na frente dele com ângulos e tempo incríveis. O cara se perguntou furioso quem é esse garoto. O treinador fala mentalmente sobre a flexibilidade de Bick, acrescentando que sua elasticidade permitiu vários ataques desenfreados. O soco que começou como um uppercut mudou repentinamente para um overhand. Isso foi incrível porque mudar o ataque no meio do caminho geralmente dispersa a força e torna o movimento inútil, mas ao contrário do que pensava, esse menino completou seu golpe profissionalmente. O treinador acha que nenhum boxeador nunca foi treinado para lidar com alguém como Bick, que tem o estilo simplesmente livre e sua maneira de se esquivar era despreocupada com ataques repentinos e irregulares. O velho K pensou que fazia muito tempo que não via um estilo como esse. Ele comentou que isso era um talento concedido pelos deuses, mas o treinador logo notou algo. Bick ainda não tinha a experiência necessária. Nesse momento Bick grita que tá encurralado. A cena muda para o garoto de cabelo branco já na maca com um pano cobrindo seus olhos. O mestre chegou gritando com Sheol e o lembrou que havia pedido pro cara ir com calma. O careca declarou que o resultado poderia ter sido diferente se eles não estivessem em um ringue. Enquanto isso, o treinador K está pensando que inicialmente não imaginava que Bick seria tão bom. O mestre perguntou ao treinador o que ele achava do menino. K respondeu que Beck tinha potencial para ser um boxeador lendário com talento inato, boa força física e um grande senso atlético, mas alguns de seus movimentos eram visivelmente chamativos e ineficientes. Em seus pensamentos, o treinador mencionou que havia alguns lugares para visitar, mas pode não haver necessidade depois de testemunhar esse espetáculo. De repente eles ouvem um barulho do lado de fora da janela e notam valentões aparentemente intimidando alguém. O mestre estava prestes a dizer alguma coisa quando o treinador pediu para esperar. Eles viram o protagonista sendo segurado pelo colarinho sem demonstrar nenhuma emoção. Um soco voou em direção ao seu rosto, mas ele ainda não mostrou expresso e seu olhar parecendo solitário. O treinador estava de alguma forma confuso, pois apesar de ferido o protagonista não parecia se importar, então ele prestou mais atenção ao rosto do nosso garoto para reconhecê-lo, mas ainda não havia emoção no rosto do menino. Então K disse ao mestre que estava descendo. Assim que chegou ele ordenou que os valentões parassem o que estavam fazendo. O mestre rapidamente lidou com os agressores enquanto o treinador conversava com o protagonista. Ele disse que sabia que o garoto podia se esquivar e questionou por que ele nem tentou. O protagonista não respondeu. Ambos apenas se encaram em silêncio. Para o treinador, esse menino poderia facilmente ter se esquivado daqueles ataques inúteis. Nosso garoto permaneceu em silêncio. O treinador diz em sua mente que se seu palpite estivesse correto, nem mesmo um profissional poderia tocar no menino. Nesse momento o protagonista responde que não se importava com a agressão. O treinador K ficou incrédulo com o que ele tinha ouvido. Depois disso o garoto sem emoção se curvou e deixou o local. O agressor fala que o menino merece porque não mostra respeito pelos veteranos. O mestre pergunta o que eles sabem sobre respeito. Enquanto isso, o treinador continua observando o protagonista ir embora e fala que confiará em sua intuição, mas se estiver errado algo sério poderia acontecer. Então K chama a atenção do protagonista. O jovem se vira e se depara com um soco vindo em sua direção, mas facilmente se esquiva. O mestre pergunta o que o treinador está fazendo. K imediatamente se aproxima do protagonista e pergunta se ele quer aprender boxe. O menino com um olhar vazio pergunta se seria divertido e se bater nas pessoas é divertido. O treinador olha para o protagonista percebendo que ele não tem desejo de fama, dinheiro, poder ou qualquer desejo de superioridade. O treinador pensa que esse menino certamente é diferente do garoto de cabelo branco que ele viu hoje. Bick cresceu rico e mimado, já o protagonista nas piores condições, então o treinador confirma que é óbvio que bater nas pessoas é divertido. Olhando para os caras no chão, o treinador diz que essas pessoas merecem apanhar. Os humanos são criaturas fracas que anseiam por significado em suas vidas, então não há nada mais justo do que usar os punhos. Assim como na natureza a força bruta é a maneira mais fácil de provar seu domínio, as pessoas são fanáticas pela emoção de ver uma demonstração de força.
Então o treinador acrescenta que o protagonista também é humano e deve se esforçar o máximo que puder para destruir os inimigos. Isso é o que significa estar vivo. Nesse momento o treinador pede ao menino para observá-lo e assume uma postura de luta. O homem se prepara e começa a demonstrar alguns socos. Ele diz que essa sequência é chamada de 1-2. Em seguida avisa que o protagonista tem 1 mês. Esse é o tempo que o treinador vai ficar na cidade e vir vê-lo. No dia seguinte na escola, nosso menino está sentado na parte de trás olhando pela janela. Alguns meninos estão roubando uma grande quantia de dinheiro do garoto loiro chamado Jay. Logo vemos Bick sentando em cima desse menino e pedindo para ele se inclinar um pouco mais. Em seguida ele começa a dizer a seus amigos valentões que ultimamente está indo para uma academia de boxe. Enquanto isso Jay continua a suportar o peso. Os amigos de Bick falam que ele será o futuro campeão de boxe. Neste mundo existem dois tipos de pessoas, os fracos e os fortes. Um pouco mais tarde aquele mesmo cara adiante se levanta e dá um tapa no protagonista, dizendo que ele os colocou em apuros. Em seguida vai em direção a Jay dizendo que já é recreio e pede que ele o acompanhe. Durante o recreio vemos Bick comendo macarrão instantâneo junto com os outros meninos. O valentão diz que não há nada melhor do que macarrão durante o almoço e pergunta se Jay concorda. O garoto tremendo de medo responde que sim. Bick pergunta por que ele ainda não comeu nada. Jay está tremendo e olha para a lagarta que foi colocada no seu prato. O valentão diz que não há ingredientes suficientes e cospe na tigela do menino. Outro cara coloca um pirulito dentro da tigela dizendo que daria um sabor extra. Todo mundo começa a zombar e Jay está quase chorando. Bick pergunta se ele não vai experimentar. O menino não diz nada e continua a comer. Eles riem da situação e depois de um tempo Jay vai para a pia para vomitar. Mais tarde os meninos estão jogando futebol. Nosso protagonista e Jay apenas assistem. Ambos parecem completamente desolados e Jay pergunta por que ele não está jogando. Will diz que não é divertido e Jay concorda sorrindo. O menino perguntou ao protagonista se ele tem algo de que gosta, e o pensa por um momento e diz que nunca pensou nisso. Nesse momento a imagem do treinador reflete em sua mente. O protagonista então pergunta se Jay tem algo que quer fazer no futuro. Ele diz que quer ser como seu pai. O menino começa a contar que comprou um novo jogo e pergunta se o quer ir à casa dele para experimentá-lo. Eles continuam falando e Bick percebe isso. Jay diz ao protagonista que sempre quis conhecê-lo melhor. De repente Bick chuta a bola em direção a Jay. Mas o protagonista pega a bola facilmente. Jay fica surpreso com isso. Nesse momento vemos que Bick está furioso. Então ele caminha em direção a eles a dar um tapa em Will. Em seguida puxa seu cabelo dizendo que foi apenas uma piada e pergunta se ele não aguenta uma piada. O protagonista não tem reação e enquanto isso Jay treme de medo. Mais tarde o sinal da escola toca e Jay diz que irá em frente sozinho porque tem algo para fazer em casa. A cena muda para Jay em casa. O garoto lembra de quando treinava. Nesse momento o menino rende os dentes e continua socando o ar dizendo que tem que ser corajoso. Mas naquela tudo que fez foi ficar parado tremendo. Ele se autodenomina um perdedor e senta no chão. O garoto diz que precisa se recompor e enfrentar o inimigo de frente. Desde criança Jay assiste boxe e já sabe quem é forte e quem é fraco. Ele diz que a força de Bick certamente não é normal. Além da diferença de peso o cara estava no nível de um atleta profissional. Uma pessoa comum não pode fazer nada diante de um talento absoluto. Mais tarde à noite chega e alguém abre a porta. Jay apenas observa a pessoa entrar e cumprimenta o homem. Seu pai fica surpreso que seu filho ainda esteja acordado. Jay perguntou ao homem o que ele fez quando era boxeador e enfrentou seu oponente mais forte. Seu pai olha para ele em silêncio e diz que ele era um boxeador profissional. Então ele sempre fez o seu melhor. Um pouco desanimado Jay concorda com seu pai. O homem se levanta e diz que raramente encontrava alguém. Mas quando acontece de encontrar forte é como se tudo que ele aprendeu se tornasse inútil. O pai revela que dava socos aleatórios esperando que seu oponente o nocauteasse. E quando ele caía no chão dizia que finalmente o inferno havia acabado. Mesmo depois de se ajoelhar diante do adversário ele sabia que ainda poderia se levantar. E é isso que um verdadeiro boxeador faz. Os olhos de Jay brilham de admiração. Seu pai diz que isso só se aplica a um boxeador. Na vida real se você encontrar alguém mais forte deve correr o mais rápido possível. Essa é a verdadeira coragem. Tanto a coragem de uma pessoa comum quanto a de um boxeador não devem ser subestimadas. Jay agradece e diz que vai para seu quarto. O menino dorme pensando no que seu pai disse. Enquanto isso em outro lugar vemos nosso protagonista voltando para casa. A aula já tinha terminado há 4 horas.
Bick diz que Will está atrasado e acrescenta que estava esperando por ele, mencionando também que seu professor gentilmente forneceu seu endereço. O protagonista simplesmente passa por ele, mas Bick pergunta para onde ele está indo e depois o chuta, e o cai no chão. O cara puxa seu cabelo e pergunta se ele sabe socar, em seguida diz que o protagonista ser bom nisso, então ele empurra a cabeça de Will contra o asfalto dizendo que o garoto parecia um fantasma por não ter reação, mesmo depois disso Will ainda não tem reação. Então Bick diz que a partir de agora a vida do protagonista se tornará um pesadelo e acrescenta que amanhã ele deve trazer 150 em dinheiro. Em seguida o cara cospe em seu rosto e sai andando. Nosso menino é deixado sozinho no escuro. Bick volta para casa quando de repente sente algo estranho e fica em alerta. Olhando para frente ele vê várias pessoas. Um careca com uma cicatriz na boca pergunta se o garoto é Bick. Ele responde sim enquanto o careca diz que está aqui para descobrir se ele é realmente tão forte. O garoto dá alguns passos à frente e dá um soco no cara que cai para trás imediatamente. Depois disso ele finaliza todo o grupo. Bick olha e agarra o carinha que aparentemente está com medo. Então diz que essa é a expressão que ele quer ver nele. Um pouco mais tarde vemos o protagonista segurando um gato no colo enquanto olha para o nada. No dia seguinte Jay lava o rosto e parece bastante alegre. O menino toma seu café da manhã e diz que vai comer um pouco mais hoje porque que a partir deste momento uma nova versão dele surgirá. Mais tarde na escola Jay senta em seu canto. Os valentões chegam e um deles diz que se sente ótimo depois de bater em uma criança. Jay diz a si mesmo para não ter medo. Os valentões passam por ele e não fazem nada. Jay não entende por que eles não fizeram nada com ele. Mas olhando em volta ele nota que o protagonista estava um pouco atrasado. Jay se lembra o que o valentão disse quando chegou e pergunta se isso é possível. Enquanto isso em outra parte da escola os valentões estão espancando Will, justificando que é porque ele não trouxe o dinheiro. Um careca diz a ele para se levantar porque ainda não acabou. Ajustando sua postura o cara dá um soco em nosso garoto. Ele perguntou a Bick se sua posição estava correta e ele diz que precisa girar. De repente Jay aparece e grita para eles pararem. Todos parecem surpresos com sua ação. Enquanto Jay não consegue acreditar que ele realmente disse isso, outro valentão pergunta o que diabos o menino está fazendo e o jovem começa a tremer. Mas ele sabe que não pode recuar. Agora o valentão diz que Jay está tremendo, mas o menino assume sua postura de luta. Bick ri psicoticamente enquanto observa isso. Em seus pensamentos Jay diz que deve manter o foco. O careca se aproxima dizendo que devem ter pegado leve demais com Jay antes já que ele está querendo lutar. De repente Jay gira seu corpo e em seguida lança um soco no rosto do cara. O careca fica bastante surpreso com um soco direto. Todos os valentões ao redor estão impressionados. O careca tropeça para o lado. Jay fica feliz de ter dado seu primeiro soco no valentão. Os outros perguntam o que o menino está fazendo em sua mão e o careca vê líquido vermelho saindo de seu nariz. Jay fecha a guarda dizendo que seus socos estão surtindo efeito. O careca hesita em avançar e Jay olha para ele. Nesse momento Bick diz ao careca para recuar se não quiser se tornar uma bola de basquete. Em seguida ele pergunta se o menino aprendeu boxe à medida que Bick se aproxima de Jay e espera o momento certo. O cara ao lado dele diz que o garoto pulou o nível mais fácil e foi direto para o chefe final. Os dois se encaram e Jay pensa que não pode vencer se lutar de forma justa. Bick fala que está bem na frente dele e pergunta se Jay não vai bater. O menino consegue dar um soco, mas Bick se esquiva facilmente. O menino tenta encurralar para trás com socos agressivos e o cara de cabelos brancos se esquiva de todos eles. Jay diz que se conseguir acertar apenas um soco ele pode ter uma chance. Enquanto os dois lutam os valentões ficam surpresos. Bick se esquiva em todas as tentativas do garoto. Ele diz que balançar os braços assim está fadado a se cansar. Portanto cada soco precisa ser preciso. Em sua mente Jay diz que o primeiro golpe é crucial. Ele determina a vantagem entre você e seu oponente. Bick pergunta o que há de errado e por que ele congelou. Olhando mais de perto ele diz que sabe que o menino está com medo. Jay grita dando um soco. Mas o garoto apenas se esquiva e desfere um terrível golpe crítico. Jay cai no chão dizendo que Bick é um monstro em um nível completamente diferente dele. O de cabelo branco diz que pegou leve com ele e pediu ao menino que parasse de ser um covarde no chão. Jay está tremendo de medo e exaustão. Ele não sabe o que fazer e se pergunta se existe um plano B. Ele diz que está ferrado e por um momento sua mente fica em branco. O valentão diz que sabia que o menino não tinha chance. Nesse momento Jay lembra de seu pai e se levanta. Bick diz que não seria divertido se terminasse tão cedo. O garoto suspira determinado e diz a si mesmo que por enquanto vai levantar a guarda para bloquear os ataques.
Bick diz que gosta desse olhar nos olhos do menino e fala que vai começar o segundo turno. Ele pergunta se Jay não fará nada. De repente o garoto leva um soco e diz que não pode deixar seus socos passarem, então ele deve se concentrar em sua postura. Bick gira o pé lançando vários golpes. Aqueles que Jay tenta suportar, ele tem que suportar porque está acostumado a ser espancado. Bick sorri e depois dá um soco no estômago do menino. Jay percebe que o garoto concentrou seus ataques em seu rosto para distraí-lo, depois bateu no estômago dele. Para evitar que isso acontecesse novamente, ele precisa bloqueá-lo completamente. Bick diz que o menino está pensando em cobrir todos os lados e se pergunta se deveria jogar um pouco mais. Ele dá um soco rápido e depois envia outra sequência atingindo o menino nas costelas. Jay diz que precisa suportar. O cara de cabelo laranja diz que no final o menino está sendo espancado. Jay diz a si mesmo que se ele conseguir aguentar eventualmente uma abertura aparecerá. Ele logo percebe que o pé traseiro de Bick parou de se mover e percebe que ele está preparando um golpe de nocaute. O movimento é muito longo, então é agora ou nunca. Bick surpreendentemente se esquiva e lança um ataque assustador. Jay tem um flashback de seu pai com um total de 13 vitórias, 12 derrotas e 2 empates. Ele diz que provavelmente ninguém se lembra de seu pai como um boxeador forte, mas ninguém acha que ele é fraco. Seu pai era um boxeador corajoso e é por isso que Jay sempre o admirou. Enquanto isso, seu pai está trabalhando em um canteiro de obras olhando para o horizonte e desejando boa sorte a seu filho. De volta à escola, o cara pergunta se eles viram isso. O outro pergunta se Jay está vivo. Bick observa o menino no chão. Jay sente tudo girar e se pergunta onde está o chão porque ele precisa se levantar e resistir. Bick diz que leu seu plano. Jay queria permanecer firme porque pensou que ele certamente se cansaria. Bick ri perguntando se esse era o plano. Jay não sabe o que fazer, mas diz que ainda não acabou. Então ele se levanta e tenta dar um soco, mas Bick se esquiva e contra-ataca com um golpe no rosto. O menino não sabe o que fazer e o cara de cabelo branco parece gostar disso. Ele começa a encher Jay de tapa. Depois de um tempo o cara está deitado no chão sem fôlego e sem nenhuma força. Bick fala que o menino só sabe uma ou duas coisas sobre boxe. Enquanto isso, Jay se lembra das palavras de seu pai, dizendo que mesmo que esteja de joelhos ele ainda pode se levantar. Bick então diz que isso foi muito divertido e a partir de agora ele não vai mais incomodá-lo, então ele deve ficar na linha. Nesse momento Jay se levanta e pede para Bick esperar. Ele lembra de seu pai falando que um verdadeiro boxeador não desiste, então Jay diz ao garoto que ainda não acabou. O cara de cabelo laranja diz que o menino tem coragem, enquanto o cara encapuzado diz que se ele continuar assim vai acabar sendo assassinado. Bick volta com muita raiva e Jay vê um soco chegando, mas infelizmente foi impossível se esquivar. Ele está praticamente inconsciente. Bick agarra o menino e começa a espancá-lo. O careca pergunta o que acontecerá se o menino falecer e Bick continua perguntando se não já tinha avisado para Jay ficar na linha. Pessoas como ele devem ser espancadas até que aprendam seu lugar. Bick perguntou se o garoto pensou que poderia derrotá-lo se aprendesse boxe. Não importa o quanto Jay tentasse, ele nunca o venceria. O menino responde que nunca pensou que poderia vencer. O cara de cabelo branco não entende do que ele está falando. Jay diz que não é o mesmo de antes. Então ele já ganhou. Além disso, ele não se importa em ser o melhor da região. Na verdade, ele só quer se tornar um grande boxeador. Bick fica furioso novamente e começa a socar Jay. Enquanto ele dá um soco, ele pergunta se Jay ainda acha que isso é para fracos. De repente, ao fundo, alguém pergunta se isso é divertido. Todos assistem o protagonista se aproximar, e o pergunta se socar pessoas é divertido. Enquanto isso, em outro lugar, o mestre pergunta o que o treinador estava fazendo com o menino sombrio anteriormente. O treinador pergunta ao mestre o que ele pensa sobre confiar em seus instintos. O mestre não sabe o que dizer. K diz que quando olhava para cada atleta que treinava tinha um sentimento específico sobre eles, a sensação de que eles conquistariam o mundo do boxe. Ele se sentiu da mesma forma sobre Bick, mas aquele menino sombrio é um animal completamente diferente e tem um sentimento desconhecido. O mestre pergunta de que tipo de sentimento desconhecido o treinador está falando. A cena muda para a escola novamente e vemos o protagonista de pé. O careca pergunta se hoje é algum dia especial para os loucos. Ele tenta dizer algo e leva um soco devastador de Will. O treinador diz que sentiu arrepios de medo quando olhou para o prota. Nesse momento os alunos olham para Will sem entender nada. Até Bick parece surpreso. Enquanto isso, o protagonista não mostra nenhuma reação. Outro cara tenta correr para atacá-lo, mas Will facilmente o soca instantaneamente, nocauteando. O cara de cabelo laranja fica com medo e foge.
O treinador pergunta se o mestre não sentiu medo quando viu pela primeira vez. Sua expressão parecia entediada enquanto esperava aqueles punhos acertá-lo. O mestre pergunta se é possível ficar entediado enquanto é espancado. O treinador diz que é impossível. Ele conta que deu um soco com a intenção de destruir Yu, mas o garoto se esquivou facilmente. O mestre fica surpreso e em seguida o treinador explica que a velocidade de uma pessoa comum não consegue acompanhar os boxeadores. É por isso que os boxeadores treinaram por anos. Mas aquele cara sombrio foi capaz de ver seu punho chegando com precisão, então ele pergunta se o mestre sabe o que significa. O treinador diz que conheceu muitos gênios mas nunca viu uma criança assim. Enquanto isso Bick olha para Yu e se pergunta por que diabos o menino está olhando para ele assim, então o cara de cabelo branco se aproxima dele enquanto o ameaçava, mas em um breve momento seu rosto foi reduzido a nada. O treinador diz que não é apenas a velocidade de reação, o tempo flui de maneira diferente para Yu. Bick começa a gritar perguntando se seu olho ainda está intacto. O treinador continua dizendo que Yu não é só um gênio. Na verdade ele é de uma raça completamente diferente, um verdadeiro monstro. Nesse momento a cena volta ao passado de Bick. Tudo começou com um simples porquê. As pessoas se perguntavam por que ele não se esquiva, por que ele não dá um soco mais forte. Não demorou muito para Bick encontrar essa resposta. Um cara esbarra nele e Bick apenas olha para ele. Pouco depois disso o cara está no chão e o cara de cabelo branco diz que os outros são fracos e ele é forte, acrescentando que a sensação de ser superior é incrível. Então desde aquele dia ele começou a lutar. Bick queria ser idolatrado e que o temessem cada vez mais. Antes que ele percebesse sua fama se espalhou. As pessoas vinham lutar contra ele pensando que iriam derrotá-lo. Seu coração disparava toda vez que encontravam um oponente, junto com a animação de vencer e derrotar todos. Eles percebiam o quão forte Bick era e o quão fracos eles são. Essa maneira de pensar levou Bick ao topo. O cara se sentiu escolhido, mas agora no momento atual ele está com medo de um simples golpe. Bick diz que é impossível perder porque ele é o escolhido. Até o treinador lendário o reconheceu como um gênio. O cara não reconhece que Yu é bom e presume que o soco deve ser pura coincidência. Então ele vai atrás do protagonista dizendo agora vai dar 100% de si mesmo. Yu apenas observa o cara se movendo rápido. Bick diz que vai colocar toda a sua força neste soco e vencê-lo até que ele não exista mais. O protagonista se prepara para o ataque e assume sua postura. Bick pensou que Yu ia se esquivar. Então quebra a guarda dizendo que essa é a diferença de um talento escolhido pelos deuses, mas de repente ele fica surpreso. O protagonista lança um ataque de baixo e depois segue com outro soco. Bick está incrédulo com vários golpes e depois de perder feio acaba desmaiando. O menino acorda perguntando onde ele está e por que não consegue ver nada. Só depois de alguns minutos Bick percebeu o que tinha acontecido. Nenhuma parte de seu corpo estava intacta. Ele não pode nem mesmo levantar um dedo. Este é um sentimento que Bick nunca experimentou antes e agora percebe que esse sentimento é o gosto amargo do fracasso. Aos 17 anos essa pessoa infeliz e fraca chorou como uma criança de 5 anos. Enquanto isso na academia, duas pessoas observam o treinador enquanto o cara de amarelo diz que pensou que o velho recrutaria Bick. O outro pergunta se eles não podem tirar vantagem, então se aproximam do treinador K e pergunta se ele poderia dar algumas dicas. Mas ele diz que não está interessado. Os caras vão embora desolados. O treinador cai em pensamentos profundos dizendo que é a primeira vez em sua vida que ele quer tanto treinar alguém. Ele está começando a pensar que vai ter que sequestrar o protagonista. Nesse momento o mestre mencionou algo sobre Bick não ter chegado para o treinamento. No entanto a porta se abre, o mestre diz que ele demorou muito, mas de repente eles veem que não é Bick. O protagonista entra pela porta chamando toda a atenção do ginásio para ele. O treinador pergunta se ele quer aprender boxe e o protagonista diz que sim. Então K fala que fará dele um boxeador profissional. Yu imediatamente diz que tem uma condição. A mão do nosso menino está toda machucada e K percebe isso. Yu revela que precisa de dinheiro para pagar uma conta do hospital. O treinador percebe o que aconteceu e pergunta se Bick é um oponente formidável. O protagonista responde honestamente que ele é fraco. O mestre fica incrédulo e o treinador pergunta se ele realmente só precisava do dinheiro para as contas do hospital. Ele ri dizendo que compraria o hospital inteiro pelo protagonista, então logo pede para mostrá-lo o caminho do hospital. Um pouco mais tarde vemos Bick na cama do hospital. O treinador diz ele foi definitivamente espancado e provavelmente após esse incidente seu ego ficou bastante ferido, mas essa não é a preocupação do protagonista. Acontece que Jay também está no hospital e Yu só quer que ele fique bem.
O treinador perguntou se ele estava pronto e ele disse que sim. Momentos depois os dois chegam na casa de Yu. K pergunta se é onde o protagonista mora e percebe que o local não tem nada além de um gato. Então o treinador pergunta se o menino tem família e ele diz que não. K afirma que voltará em uma semana com toda a papelada. Depois ele pergunta o nome do protagonista. De repente aparece um flashback de uma mulher por um breve momento nas memórias do nosso garoto. Ela diz que seu nome é Yu e desaparece. Seu gato se aproxima e o protagonista responde que o nome dele é Yu. O treinador o chama pelo nome e fala que a partir de hoje ele receberá uma nova vida. Ele vai apresentá-lo a um mundo totalmente novo. O destino lidera cada pessoa a um caminho predestinado, assim como alguns que alcançam a grandeza sem muito esforço, enquanto outros são deixados para trás nesta corrida, mas apenas a vontade dos bravos permanecerá e serão os únicos a marchar de cabeça erguida. Uma semana depois o treinador chega para buscar nosso garoto. Ele pergunta se Yu está pronto. O protagonista segurando o gato respondeu que sim. O cara olha para o protagonista pensando que algo não parece certo. Então coloca gel na mão e passa no cabelo do nosso garoto dizendo que assim é muito melhor. Um pouco depois os dois pegam o avião e desembarcam no aeroporto. O gato está um pouco cansado da viagem. Uma mulher os recebe e K pergunta se as coisas estão indo bem enquanto ele esteve fora. A garota rapidamente concorda. O treinador então diz que vai levar a bagagem do protagonista, mas Yu diz que não é necessário. A garota observa nosso menino e se apresenta dizendo que seu nome é Carmen. Ela é a gerente da academia. Carmen avisa que há um carro esperando por eles. Chegando ao destino eles saem do carro. O protagonista olha em volta e a garota diz que esta é a casa onde ele vai ficar. Ela fala que Yu não queria uma casa grande e ela fez um esforço para encontrar uma menor. Então acrescenta que se precisar de alguma coisa deve apenas ligar para ela. O treinador diz que o protagonista não tem muita bagagem. Então eles irão direto para a academia. Momentos depois eles chegam à academia Lions Boxing Club. O treinador entra em sua academia e todos os alunos começam a olhar. Carmen fala que esta academia pode ser considerada a maior do país, com muitos benefícios. As pessoas olham para o protagonista impressionadas que ele é bem jovem, e o também os observa. Carmen diz que a maioria dos boxeadores da academia são profissionais, mas poucos são treinados pelo treinador K. Então ela diz que o protagonista deve se sentir especial. Nosso menino diz que entende. A garota fica com raiva do seu tom e fala que esses gênios sempre têm a mesma atitude. Nesse momento K apresenta ao prota outro treinador chamado Arnold e acrescenta que em breve eles vão dar um tempo para ele se acostumar. O treinador percebe que Yu está olhando para outro canto e conta que esses cartazes são dos campeões mundiais que ele treinou. O da direita é sua melhor obra-prima, mas agora ele já está em outra academia. Nesse momento ele diz a Carmen para preparar 2 lugares para eles assistirem à luta de peso pesado amanhã. Ela concorda. K silenciosamente pede para eu observar de perto e perceber que também existem monstros como ele. No dia seguinte eles estão assistindo a luta pelo título de peso pesado. O cara no ringue parece assustado e vemos o oponente dirigindo um golpe nele, seguido de vários socos. Os ataques ferozes dos campeões mundiais continuam. No final o de luva azul é nocauteado. A luta acabou e o desafiante está sendo levado na maca. Todo mundo pergunta se há alguém que pode tirar o cinto do campeão principal. O treinador ri dizendo que o cara tem o mesmo poder destrutivo de sempre e depois pede que o ouça. Esses aplausos porque em um futuro próximo as pessoas vão enlouquecer por ele. Toda a riqueza, fama e honra serão dele. O treinador grita que fará de um rei. Em seus pensamentos o homem diz que finalmente o momento de seu sonho se tornar realidade está se aproximando. O personagem principal está de volta em casa e se lembra da palavra daquele cara brilhante, que disse que ia encontrá-lo quando ambos estivessem fortes e no topo. O protagonista acaricia o gatinho enquanto relembra o que aconteceu. No dia seguinte na academia, vemos o velho e outro menino. O treinador pergunta se Josh quer lutar contra o novato. O garoto confirma, então K fala que fará dele um campeão mundial se Josh for pelo menos capaz de arranhar Yu. O menino concorda e vai para o ginásio. Todos ao redor falam sobre a luta que o menino terá contra Yu e acrescenta que o protagonista parece ser um gênio, mas Josh também não é fraco. O menino parece zangado e vai reclamar com o treinador porque ele havia vencido uma competição juvenil e a maioria dos profissionais o respeita. O treinador apenas responde que Josh é bom, mas não é nada especial. O treinador relata que em sua curta viagem ele encontrou 2 pessoas com mais talento do que ele.
E não é divertido treinar alguém cujos limites são óbvios. O menino furioso pergunta ao treinador se ele realmente só precisa arranhá-lo. K confirma, então Josh grita que vai esmagar o protagonista e provar que o treinador está errado. Um pouco mais tarde já vemos o menino no ringue. Enquanto isso o treinador está ensinando Will a colocar as luvas. Josh está com raiva porque o protagonista nem sabe como colocar as luvas sozinho. A multidão está animada pedindo que a luta comece. Alguém pergunta se tudo vai ficar bem e outro comenta sobre o corpo do protagonista dizendo que parece que ele nunca pisou em uma academia. Um cara diz a todos para nunca subestimar e lembra de quando o treinador trouxe Aaron pela primeira vez. Seus talentos estavam em um nível completamente diferente do dele. Ele se pergunta o que Josh fará quando vê que há um oponente que ele nunca superará. Nesse momento K anuncia que está tudo pronto e depois pergunta se o protagonista está nervoso. Ele diz que não, mas se questiona por que há tantas pessoas reunidas. O treinador então avisa que tem algo que o precisa manter em mente que será usado na primeira aula de boxe até o fim de sua carreira. Ele não deve ser atingido. Nosso menino concorda tanto relutantemente. Agora os dois já estão no ringue e o treinador está muito animado. O árbitro inicia a partida e Josh ataca. E o apenas observa se esquivando calmamente. Josh tenta novamente, mas o protagonista se esquiva. A multidão admira Josh por ser tão rápido e ter golpes tão afiados, mas de repente todo mundo começa a perceber que nenhum dos socos estão acertando o protagonista. O mesmo cara de antes diz que o protagonista não tem poder. Na verdade ele tem velocidade e está facilmente se esquivando daqueles socos implacáveis. Ele se perguntou se o protagonista estava vendo os socos de Josh em câmera lenta. Nesse momento Will se esquiva novamente. Todo mundo diz que isso é inacreditável. Josh está exausto dizendo que é impossível e percebe que ele não conseguiu acertar um único soco. O menino lembra que quando o treinador disse que não conseguia nem arranhá-lo, não era uma piada, ele estava falando sério. Josh começa a combinar vários ataques para torná-los menos previsíveis. Mesmo assim seu esforço continua sendo em vão e ele questiona como isso é possível. O cara lembra que está trabalhando mais do que qualquer um por muitos anos tentando ser um campeão, mas todo o seu tempo dedicado parece não valer nada. O treinador diz que sabe como é injusto porque sabe que Josh é um bom boxeador. Seu trabalho junto com horas de treinamento é tudo que o garoto tem. Não importa o quanto Josh queira negar para si mesmo, seu esforço não pode superar o talento divino. Nesse momento o árbitro apita dizendo que o primeiro round acabou. Josh está exausto. Enquanto isso o treinador diz ao protagonista que é hora da segunda lição. Ele só precisa se esquivar e acertar o oponente. O treinador pergunta se isso é fácil e ele diz que sim. Então K manda ele desviar e dá um soco. O homem lembra que um boxeador trabalha durante anos para aperfeiçoar esses dois fatores, mas um gênio nasce com uma habilidade natural de criar seu próprio estilo de movimentos. Nesse momento Josh está com raiva vendo o treinador ensinar algo para Will que aparentemente não se importa. Ele admite que usar a velocidade de reação é incrível e acrescenta que nunca viu tanto talento em sua vida, mas há uma coisa que o talento não pode fazer por ele. Energia e resistência só vêm com esforço. Josh diz isso mas parecia exausto no final do primeiro round. Ele expressa que só ficou cansado porque perdeu muita energia ficando nervoso, mas no segundo round ele vai impressionar. Logo o árbitro começa e Josh desmaia. Minutos depois o árbitro consegue acordar Josh. O cara observa cair embora e o árbitro diz que foi uma boa tentativa. Josh está triste dizendo que agora entende que Will estava em outro nível e entende as palavras do treinador sobre não ter graça em treinar alguém com limites tão óbvios. Nesse momento o protagonista pergunta se Josh quer ir mais uma rodada, mas ele diz que ir mais longe é demais e pode até ser considerado humilhação. Ele está extremamente frustrado, então lembra de algo e pede para Will esperar. Josh diz que quando o treinador visitou o país do protagonista ele mencionou outra pessoa que também é forte, então ele pergunta se Will sabe quem é essa pessoa. O protagonista confirma. Então Josh pergunta se essa outra pessoa é mais forte do que ele. O protagonista se lembra do nosso corajoso Jay e fala que provavelmente sim. Josh fica triste e depois abaixa a cabeça. 2 anos se passam. A cena muda para um jornalista falando sobre o novo boxeador do treinador K. Ele diz que as lutas dos leves este ano serão emocionantes. O cara de óculos pergunta se ele encontrou algum furo. O jornalista fala sobre a primeira luta oficial do novo boxeador e diz que é difícil conseguir informações porque o velho K é muito protetor com seus lutadores, mas desta vez ele conseguiu obter informações. Ele diz que o novo cara só vem treinando resistência nos últimos 2 anos.
A cena muda para nosso protagonista correndo enquanto se lembra de alguns movimentos de boxe. Chegando em casa ele passa pelo gato e vai direto para o banheiro. Logo vemos que o corpo do nosso garoto mudou depois de entrar na academia. A cena muda para uma reunião onde Carmen está apresentando o primeiro oponente de Yu. Ela diz o apelido dele é assassino de novato e acrescenta que o cara ganhou esse apelido depois de derrotar outros novatos que queriam ascender ao profissional. Sua especialidade é derrotar lutadores amadores usando truques sujos enquanto lutam, mas ele não é uma grande ameaça se o lutador não for pego pelos truques sujos. Mas existe uma preocupação. Carmen fala que tudo que eles fizeram nos últimos 2 anos foi colocar o protagonista em forma e fazê-lo assistir a lutas de boxe. Então ela se pergunta se vai ficar tudo bem. O treinador K fala que esse é um dilema. Em outro lugar vemos o chamado assassino novato treinando. O jornalista de antes está assistindo ao treinamento comentando que as combinações de socos são intensas. O treinador se refere ao assassino de novatos pelo nome de John e diz que essa é sua principal arma. Esse é o grande truque sujo. Ao usar ganchos consecutivos ele acaba segurando a cabeça do oponente por acidente. Isso causa um nocaute porque se assemelha a uma técnica usada por lutadores. Os espectadores chamam isso de gancho de guilhotina. O enorme poder que John tem é a razão pela qual ele derrotou vários novatos. Alguém chama a atenção do cara e seu treinador diz que é um repórter. O jornalista se apresenta como Peter Kent do programa Esporte Diário. John fica animado. Um tempo depois ele está rindo dizendo que o oponente que ele vai lutar deve ser um grande negócio, já que até um repórter veio entrevistá-lo. O cara se pergunta que tipo de monstro o treinador K encontrou desta vez. O jornalista Peter diz que está interessado no título de John como um assassino novato. John não responde e pergunta se o repórter sabe uma coisa ou duas do jogo. Ele diz que estão sempre fazendo barulho sobre o quão bom foi o treinamento de alguém, ou como alguém treinou usando alguma técnica secreta. John acrescenta que gosta de nocautear esse tipo de pessoa. Ver suas expressões depois que seus sonhos são esmagados lhe dá uma sensação insana. Calmamente Peter diz que entende. Então pergunta se John nasceu para provocar. John pergunta do que o repórter está falando e diz que está apenas ensinando uma lição. As regras são feitas para serem quebradas. Mesmo sofrendo algumas faltas no final ele só precisa nocautear o oponente para sair vitorioso. Peter sorri constrangido. Então John continua dizendo que esses caras têm cérebros de galinha porque os caras que lutam pelas regras são fracos e covardes. Quando ele quebra as regras é como se roubasse alguns doces. John ainda fala nesse mundo só existem 2 regras. Ou você vive ou é eliminado. O repórter acredita que qualquer boxeador ficaria bravo com as provocações de John, especialmente aqueles que vão enfrentá-lo na sua estreia. Nesse momento Peter diz que o estilo de John o lembra de um certo boxeador. Em seguida pergunta se ele gosta do campeão mundial de peso médio Fabrício Santorino. John pergunta se o repórter não sabia. Ele fala que os irmãos Santorino são verdadeiros guerreiros neste campo de batalha e estão em um nível completamente diferente. Eles sabem o que deve ser uma batalha real. Depois disso ele finalizou dizendo que os Santorinos são definitivamente melhores. Peter diz em seus pensamentos que a associação realmente escolheu alguém muito interessante para a estreia do novato. De repente John pede ao repórter que dissesse ao Sr. K e seu aprendiz que ele iria cuspi-lo e devorá-lo no ringue. Mais tarde observamos John e seu treinador no telhado. O velho perguntou como foi a entrevista. Ele responde que foi um pouco provocativo, mas perguntou ao seu treinador se ele realmente ganharia. O treinador diz a John para ter mais confiança mesmo que não saiba o que pode acontecer. John responde que vai manter isso em mente. No dia seguinte o protagonista chega com K no local da luta. Vários repórteres estão perguntando se o realmente é um boxeador rápido e como o treinador o encontrou ou qual categoria ele está buscando. Carmen diz que eles não estão aceitando entrevistas até depois da luta. Do outro lado John diz que há muito barulho na outra sala. Seu treinador pergunta se ele está nervoso, mas ele responde que esmagar a vida de novatos é o significado de sua existência. O treinador responde que esse é o espírito. De repente alguém chega dizendo que John é o próximo. Ele se levanta e fala que é hora do show. A multidão aplaude quando vê John. Todo mundo diz que ele é o assassino de novatos. O público está em grande emoção, o que deixa John ainda mais animado. Enquanto isso os comentaristas Cullen e Bob apresentam os lutadores de hoje. Cullen diz que todos estão animados para a luta de estreia. E Bob diz que é porque é a luta do protegido do treinador K. No ringue John diz que este será um show garantido.
Ele nunca viu tantas pessoas por apenas uma partida, então mal pode esperar para ver o olhar de decepção. Colin começa a apresentar o protagonista dizendo que ele tem 1,75 de altura, pesando 61 quilos, envolto em uma capa misteriosa. O comentarista pergunta o que K vai mostrar a eles. O treinador K olha para Yu e depois pede que ele se aproxime. Ele olha e sobe como o treinador pediu. Peter pergunta como será a partida para alguém que só treinou resistência por 2 anos. Enquanto isso, o treinador de John pede para ele manter um alcance próximo e evitar que o oponente faça movimentos rápidos. Em seguida, o treinador K diz para o protagonista fazer exatamente o que ele pediu, nem mais nem menos. Colin diz que a partida vai começar e pergunta se o público acha que o grandalhão vai acabar com o adversário, ou se o jovem sairá vitorioso. John acha que o protagonista estava calmo demais para um novato. Ele quer ver se vai ficar calmo depois que a luta começar. Nesse momento o árbitro começa a partida e todos assistem ao início da luta. John diz que é hora de um trote de boas-vindas, mas algo acontece. John sente um medo que ele nunca havia sentido antes, um tipo de medo que ele nunca pensou que experimentaria. Era como se uma arma fosse apontada para ele. Todo mundo começa a opinar. Alguns dizem que o tentará manter uma luta de longo alcance. John amaldiçoa o protagonista em sua mente quando avança ele vê um soco em sua direção. Líquido vermelho derrama de sua bochecha e todo mundo fica chocado. A cena muda para alguns dias antes da luta. Carmen diz que não entende. O treinador K fala que já sabe como vai usar Yu para deixar o público em choque. Nesse momento socos são lançados agressivamente em John. Acontece que o treinador preparou nosso menino para se apresentar ao público dando socos de raspão, e Yu não deve nocauteá-lo mesmo que haja uma chance. O que o protagonista tem que fazer é mostrar à multidão quem exatamente ele é. De volta ao presente o público está impressionado. O outro treinador pergunta que tipo de monstro K trouxe desta vez. John olha para o chão dizendo que sente que desmaiou por um segundo. O árbitro imediatamente apita para parar a luta. Colin diz que em movimentos rápidos o protagonista transformou o rosto de John em uma poça de líquido vermelho. O fisioterapeuta faz uma pausa para verificar as feridas de John. O médico conta que em 21 anos de trabalho nunca viu ferimentos como esses. O árbitro pergunta se há algum problema. O médico diz que socos ou ferimentos só causam rachaduras na pele, mas esses cortes são limpos. Olhando para trás ele perguntou como o protagonista fez isso com aquelas luvas, e o fica em uma pose inabalável enquanto John está alucinando, assustado com seu coração batendo cada vez mais rápido. O médico diz que não há nada de errado e John pode continuar a luta. Se aproximando dele o árbitro pergunta se o cara pode lutar. John grita que é óbvio que pode lutar. Afinal isso era apenas arranhões. O árbitro confia em sua palavra e reinicia a partida. Bob diz que parece que os ferimentos não eram tão graves. John pensa que há algo errado com o protagonista porque ele é diferente de qualquer outro boxeador, não apenas porque sua habilidade é boa. O boxe é um esporte estruturado com regras onde a habilidade é competir com as habilidades. Não é como se fosse uma briga de rua, mas agora John não sente nenhuma restrição vindo de Yu. De repente memórias de sua juventude passa diante de seus olhos e ele se lembra de uma luta sua contra o lutador mais perigoso. Era um cara desprovido de emoções. John fica em frente ao alerta dizendo que Yu é muito perigoso. O cara tenta fazer alguma coisa, mas o protagonista dá um soco direto. John cambaleia para trás e percebe que o menino está visivelmente longe. Ele perguntou se Yu era mesmo humano. De repente o protagonista aparece ao lado de John e segundos depois um soco é dado. John tenta fazer alguma coisa, mas Yu se esquiva e o atinge continuamente sem parar. O público vê apenas líquido vermelho voando. Seu treinador percebe que é impossível para John vencer. K apenas sorri. John pergunta de onde vêm esses socos. No fundo todo mundo está gritando dizendo que o treinador K trouxe o próprio diabo. John diz que o protagonista é o tipo de pessoa que não sente nada mesmo depois de eliminar alguém. Então agora ele deve tentar limitar seus movimentos e jogar sujo. Nesse momento John tenta quebrar o pé de Yu, mas nosso garoto rapidamente se esquiva e John é surpreendido por outro golpe. Ele percebe que o menino está lendo até mesmo os movimentos de seus pés. A multidão grita dizendo que John tentou jogar sujo e exigem que ele simplesmente seja destruído. Nosso garoto bate nele acertando vários socos em sucessão. Enquanto isso o treinador diz que John ainda tem uma chance. Já que Yu baixou a guarda e está ao seu alcance, John pode agarrá-lo. Não importa quão bons sejam os reflexos a essa distância, ele não pode se esquivar. Mas infelizmente a pressão da multidão é esmagadora e John está exausto. Então seu treinador pede que ele se recomponha. Mais e mais pessoas estão gritando. John se encontra em um vazio profundo.
O treinador se pergunta se o cara está bem com isso. A cena muda para o passado, onde vemos que nem todo mundo nasceu para estar no centro das atenções. No início, John teve 4 vitórias e 7 derrotas com sua habilidade comum. Ele era apenas alguém descartável. Seu treinador chega perguntando se ele está trabalhando duro novamente e John o cumprimenta. Ele diz que os ganchos não são ruins, mas o treinador diz que ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Os dois se encaram e John está com raiva porque o velho disse que ele ainda tem um longo caminho a percorrer. O treinador muda de assunto e avisa que seu oponente já foi encontrado. John fica animado perguntando quem é e seu treinador responde que é Isaac Dresner, um atleta de super elite que dominou vários e agora está tentando ganhar a medalha olímpica. John diz que ouviu que Isaac está tentando se tornar profissional e depois pergunta se ele está na mesma categoria de peso. O treinador olha para ele. John pediu ao velho que não fizesse aquela cara porque ele já sabe que não tem chance. Ele está praticamente sendo sacrificado para que Isaac faça sua estreia. O velho abaixa a cabeça e pede desculpas dizendo que gostaria de fazer algo por ele. John pergunta do que ele está falando. Então diz que se não fosse pelo boxe ele estaria na sarjeta agora. Portanto pediu ao velho que não se desculpasse porque ele lhe ensinou muito. John diz que não acabou até que acabe de fato. O treinador diz que essas são palavras sábias vindas de um novato. Mas de qualquer maneira ainda é um novato com uma boca grande. John reclama. Depois disso aconteceu a luta de Isaac contra John. Seu treinador até tentou pedir que ele se recompusesse, mas ele sabia que era impossível ganhar contra Isaac. Era o esperado de um atleta de elite. John tenta acertar o cara, mas Isaac desvia e contra-ataca. Mesmo sendo espancado, John não desiste. Afinal, o boxe era tudo o que ele tinha. Antes disso, tudo que John sabia era sobre roubar ou ser roubado, de trair ou ser traído, atacar ou ser atacado. Todos seguiram o caminho errado e avançaram pela vida errada, mas foi seu treinador que confiou nele. Desde então John viu a glória radiante deste mundo. De volta à luta com Isaac, John prendeu seu braço ao redor do pescoço do cara. Ele sabia que não podia parar agora e então deu um soco nele. Todo mundo ficou impressionado, inclusive ele mesmo. O árbitro apita. Ninguém esperava que John vencesse. De alguma forma Isaac se levantou novamente, mas a humilhação de sofrer seu primeiro nocaute deu a John um vício milagroso. Mais tarde no telhado o velho pergunta o que a associação disse. John diz que eles ignoraram as faltas e pediram que ele lutasse como ele fez hoje, e se ele conseguir se estabilizar a associação organizará lutas para que ele ganhe dinheiro. O treinador pergunta qual foi a resposta e John diz que o mundo também precisa de vilões. A cena volta para o momento presente, quando a multidão está gritando que a justiça foi feita e exigindo que John seja destruído. Seu treinador está frustrado e John não sabe o que fazer. Colin diz que esta é uma visão aterrorizante. Todo mundo diz ao cara para tentar fazer alguma coisa. Seu treinador lembra que na última entrevista John disse que admirava Fabrício, mas ele sabe que no fundo John nunca admiraria esse lixo. O treinador diz que no final de cada partida John sofre profundamente em seu quarto, que as faltas não podem ser justificadas e John sabe disso melhor do que ninguém. Se ele decidir trapacear novamente o treinador o apoiará a qualquer custo, não importa se os outros o odeiam, ele sempre estará torcendo por John. Nesse momento o cara continua a ser espancado e seu treinador diz que ele sempre reconhecerá seu talento. Chegando ao chão do ringue o velho grita para John dar tudo de si porque ele sempre estará ao seu lado. John tenta revidar, o treinador lembra que honestamente o aconselhou. Alguém tão talentoso quanto John nunca precisaria se preocupar em ser marginalizado. Na verdade ele poderia até dominar o mundo do boxe, mas ainda assim o talento de John é de segunda categoria. Nesse momento John tentará agarrar o protagonista e diz que nunca vai recuar. Todos assistem com medo. John não conclui seu objetivo e recebe um soco devastador que fratura o osso de sua mão. O cara dá um passo para trás sentindo uma dor avassaladora. Sem nenhuma emoção o protagonista termina e John é nocauteado. O árbitro encerra a partida. A multidão grita perguntando se John ainda está vivo, morto. Colin diz que o entregou um direito que fez o adversário desmoronar. O treinador pediu a John que se levantasse. O homem começa a pensar que deveria ter parado John logo no começo e dizer a ele para não ser um boxeador descartável que apenas dá um show, mas infelizmente essas palavras nunca saíram de sua boca por causa de sua tolice. O treinador não tinha a habilidade de tornar John mais forte, então ele não podia dizer uma palavra, mas garantiu que se fosse aquela pessoa de ouro ele teria conseguido impedir John. O treinador pede desculpas. John ainda no chão perguntou por que o velho está fazendo aquela cara de novo. Ele diz que o treinador lhe ensinou bem. O cara se levanta enquanto acrescenta que
Aprendeu muito. O treinador está impressionado assim como todos os presentes. O árbitro continua contando para encerrar a partida definitivamente. John diz que não há razão para o velho se desculpar porque naquela época ele o ajudou muito. O que ele realmente queria era ser um boxeador como seu treinador. Em suas últimas palavras, John pede desculpas. Por fim, o árbitro apita encerrando a partida. Cullen diz que está é uma visão horrível. O desempenho de Will é tão impiedoso quanto demoníaco. Então, ele diz que o próprio mal acaba de estrear no boxe. No fundo é possível ver que alguém está observando todos gritarem e aplaudirem. Essa pessoa simplesmente se afasta. Enquanto isso, Peter lembra a maneira como Will destruiu o assassino de novatos. Ele diz que o soco curto é literalmente uma técnica sobrenatural e foi impressionante que o protagonista tenha usado um gancho para parar outro gancho, mas apenas John recebeu o dano. Provavelmente o mirou precisamente em um ponto fraco, a reação rápida do protagonista vai além dos limites humanos. Nesse momento Peter olha para o treinador K e diz que ele finalmente encontrou o monstro mais poderoso de todos. Isso é muito interessante. Nesse momento vemos um cara na plateia dizendo que Will foi incrível. Ele perguntou a Josh se ele não gostou da luta, mas o garoto disse que estava apenas pensando em algumas coisas. Josh meio que se sente aliviado porque o que ele sempre teve nunca foi um sonho alcançável. Josh diz ao tio que fará o seu melhor em seu show de bartender. Algum tempo depois na academia, vemos Sheol dizendo que desejava que o assassino de novato tivesse vencido. Ele perguntou a Jay se esse é o amigo de quem ele falou. O garoto diz que sim e fala como seu amigo é ridiculamente forte. Jay olha para o protagonista e fica muito animado. Em sua mente ele diz que sabia que Will tinha talento. Sheol diz a Jay para não ficar muito animado porque o protagonista está vivendo em um mundo totalmente diferente do dele. O menino diz que sabe, mas quando se encontram ele quer que Will se orgulhe dele, então ele começa a pular corda muito mais rápido do que antes. Sheol assiste a ele com admiração. Jay grita que ele pode fazer isso, em seguida grita mais alto dizendo que pode fazer isso. Sheol segue o garoto e os dois começam a pular corda extremamente rápido. Ao lado deles o mestre pergunta o que está acontecendo. Em outros lugares vemos alguém assistindo o protagonista lutar, dizendo que parece ótimo. Atrás dele estão vários seguranças. Ele pergunta se o homem de cabelo branco pode vencê-lo. Alguém chega dizendo que os homens do Sumo estão lá. O chefe levanta e diz que vai dar uma olhada. Nesse momento o cara de cabelo branco olha para a TV e sente um ódio mortal. A cena muda para um homem espancado. O cara diz que o menino fez um bom trabalho. Perto dele vários oponentes estão no chão. Enquanto isso, em outro lugar, um homem loiro perguntou a Jean o que ele achava do novo lutador do treinador K. Ele respondeu que simplesmente se apaixonou pelo protagonista. Esse cara tenebroso é o mesmo que estava assistindo à luta. Ele é o atual campeão da divisão leve e seu nome é Jean-Pierre Manuel. A cena muda novamente e vemos outra pessoa assistindo o protagonista lutar. O homem diz que pensou que Will era alguém digno. Então fala que caras como o protagonista valem 12. De repente ele grita que o peso leve deste ano é ele. Dias depois vemos Peter dizendo que a divisão leve será a mais famosa deste ano. Afinal, Will deixou uma forte impressão em todos, mas parece que outro lutador da divisão leve também teve uma estreia extraordinária. Esse cara é Kazim Al-Jad, neto do presidente do conglomerado global do Grupo Jad. Só de aparecer no boxe ele causou vários rumores, mas seu desempenho assustador deixou todos em choque. Não há fã de boxe que não esteja animado para uma luta entre o protagonista e Kazim, o vencedor desta luta será reconhecido como o principal desafiante de Jean, o cara que está invicto há 10 anos invicto no topo do peso leve. Por fim Peter escreve que mal pode esperar por esse acontecimento. Nesse momento em outro lugar alguém chuta a porta, todos ao redor olham e veem Kazim. O cara logo grita que ele está de volta. O treinador olha para ele e diz que o cara desapareceu por 2 meses e quando retorna é em um estado lamentável. Então o técnico questiona se Kazim está pensando em lutar no peso pesado. Kazim não gostou de ser chamado de gordo e pediu para seu treinador parar com o absurdo. Em seguida ele diz que todo esse descanso o deixou ansioso, então pede a Sebastian para organizar as vítimas e diz que pagará 10 mil por cada ataque. Com maços de dinheiro ele pediu às pessoas na parte de trás que viessem e lutassem. O treinador lembra que quase se ajoelhou quando viu Kazim pela primeira vez na academia, mas o atendeu normalmente como se fosse um cliente. Kazim queria aprender boxe como hobby e disse que havia perdido o interesse em coisas que podiam ser compradas com dinheiro. Então tudo o que ele quer agora é o cinturão e o título de campeão. O treinador achou que o cara estava um pouco animado e mandou uma sessão de lutas para ele.
Mas o resultado foi assustador. Um mero novato derrotou vários profissionais. Kazim reconhece que pode ter ganhado algum peso, mas afirmou que seu estilo não mudou. Nesse momento ele pede alguém para entrar no ringue, outro cara se aproxima. O treinador diz que mesmo depois de vê-lo várias vezes ele ainda não consegue acreditar em seus olhos. É desagradável, mas o treinador entende que o boxe para ele é apenas mais um jogo para terminar. Logo outro cara aparece e eles se encaram. Seu oponente tenta algo, mas Kazim se esquiva facilmente e contra-ataca rapidamente. Ele pergunta qual era o sentido de aperfeiçoar suas técnicas e que tipo de movimentos são esses. Kazim diz que o oponente deixou sua defesa completamente aberta. Seu treinador grita para ele não usar suas articulações, pois isso seria uma falta. Kazim diz que esqueceu e pergunta a Sebastian se ele pode comprar a associação de boxe e mudar as regras. O treinador diz que isso o irrita, mas ainda assim ele tem um talento incomparável que os outros não têm. No momento seguinte vemos Kazim socar o cara novamente. Dedos vemos o oponente agora deitado no chão. Mesmo com esse estilo desajeitado, o treinador diz que já foram 20 pessoas. De qualquer forma, o cara é extremamente forte. Mesmo sem nenhum treinamento, ele é mais forte do que outros que treinam a vida inteira. Uma força que lhe foi dada quando nasceu.